Olá pessoal, aqui é o Watson, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Cog System. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Headspace, ou seja, o espaço interno da cabeça. O que será que acontece dentro da mente de uma pessoa com TDI? Como que é? Saber que pode existir um mundo ou até mundos inteiros lá dentro? É isso mesmo, pessoal. Antes de mais nada, já convido você a seguir aqui, se inscrever no canal e seguir também nosso perfil lá na rede Instagram. Lá a gente colocou esse mês de março de 2023 vários conteúdos, assim, uma sequência de 7, 8 posts falando só sobre Headspace, então tem muito conteúdo lá também. Mas Headspace, em suma, é um local que pode ser, assim, na mente de qualquer pessoa, né? É um espaço seguro, mentalmente criado, né? Para se refugiar os pensamentos, criar um local tranquilo, né? Muito usado em técnicas de meditação, mindfulness ou outras coisas, onde você tem, né, atenção plena, foco, calma. Vão haver correntes de pensamento, obviamente, mas com o tempo se desenvolve isso até o ponto que você consegue estar no estado de relaxamento e criar um espaço na mente, no subconsciente. Ele se torna um espaço físico, onde você consegue ver e interagir com esse espaço, e aí a pessoa pode modificar esse espaço, construir coisas lá, enfim, é um grande tela em branco para você pintar uma realidade paralela ali. A prova de que isso é possível e existe é porque tem os nossos sonhos, né? Quando você sonha com lugares, aparecem cenários, pessoas, situações totalmente construídos, né? Se a gente parar pra pensar, o sonho é uma coisa muito doida, que você dorme, parte do seu cérebro cria aquilo, né? Ele roteiriza, monta todo o cenário, cria uma historinha ali do sonho. Pode ser um sonho bom, pode ser um pesadelo. E aí você ainda tem a surpresa com aquilo, né? O seu nível do seu consciente que tá ali dormindo e vendo aquilo ali, tá assistindo uma coisa que a mesma mente criou, né? Não faz muito sentido não, mas é assim que funcionam os sonhos, não é mesmo? E aí, o que tá acontecendo com Headspace é que isso é um pouco mais ativo. Mais do que um sonho lúcido, onde você acorda dentro do sonho e é capaz de modificar certas coisas, né, lá dentro. Não, aqui você parte de um estado de consciência para o subconsciente, onde você monta coisas e cria e tenta fazer com que essas coisas fiquem mais constantes e permanentes lá dentro, né, para que sejam visitados mais vezes. No caso de pessoas com o nosso transtorno dissociativo de identidade, ou, né, seja o SDD, enfim, que tem um Headspace, ou que querem ter o Headspace funciona também para promover melhor comunicação entre os authors, entre as partes, e para poder a gente manter seguro, né, certos authors, certos sentimentos, nos proteger. Tudo gira muito em torno de proteção, em torno de comunicação, em torno de melhora. E geralmente quando você está em acompanhamento psicológico, o próprio tratamento propicia certas modificações e impacta também nessa configuração espacial da mente, que é o Headspace, tá certo? Sobre nosso Headspace, ele é um pouco mais complexo do que o Headspace de muitos sistemas e muitas pessoas com as quais eu já conversei na internet e com as quais outros authors conversaram. A gente trocou uma ideia aqui e chegou à conclusão de que o nosso é meio complexo, né? Afinal, são meio que mundos e eles são divididos em várias partes, tem cantos para todo author e tem muita coisa que a gente não conheceu. Mas, uma dica que eu daria, se você se descobriu o sistema recentemente ou recebeu o diagnóstico disso e sabe que tem um Headspace, mapeamento do sistema, mapeamento do Headspace são importantes. Mapear o sistema é saber quais authors são, quantos authors são, que idade, preferências, gostos, sexo e tudo mais, caracterização desses authors e tudo que eles significam na sua vida, onde surgiu, se foi traumagênese, a que ele está relacionado, authors que já se fundiram ou não, tudo isso é mapear o sistema. Dentro do mapeamento de sistema, também está incluído o mapeamento geográfico do Headspace. Ou seja, você literalmente pegar um papelzinho, caneta aqui e tentar desenhar o que está lá dentro. Óbvio, se você é o host e tá mais aqui na superfície, é bem provável que você, assim como eu, não saiba de nada do como é lá dentro. Mas, authors que quase nunca estão aqui e frontam, eles têm muita memória do que tá lá e pouca de quando eles frontam aqui. É o contrário, já que a realidade deles lá dentro é meio que mais verdadeira, né, mais real, por assim dizer, do que a minha aqui, no mundo pegável, tocável, né, tangível. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte: dá pra modificar e fazer isso sim. Quem acompanha os posts lá no Instagram sabe que eu tenho essa nova função de molder, eu tô muito feliz com isso. É uma função que sempre teve com authors muito exclusivos, como o Luiz, durante décadas, a Tempesta, desde 2018, e que agora a nova, né?
e com o Hiro, que é o Hiroshi. Quando eu fiz minha primeira intervenção no Headspace, ela foi catastrófica e custou uma camada inteira, né? E eu destruí um Headspace inteiro, provoquei crises, fusões e debandada de um monte de alter e vários problemas que resultaram em 2020 em eu descobrir o transtorno. Então talvez se eu não tivesse feito cagada lá atrás, talvez nem soubesse que eu tinha isso e esse canal nem existisse, obviamente. Mas, cá estamos, né? Então, acho que o que eu posso compartilhar meu Watson sobre isso é... Se você não é ou não tem talento pra molder, não faça cagadas, não mistura as coisas. Mas se você não tem, se o sistema não tem quem faça, não tem ninguém com essa habilidade ou função, ou às vezes até tem o dom, mas não tentou ainda fazer, aí segue as dicas que vão vir aqui agora no vídeo da Nova, que eu deixo ela com vocês. Agora, mesmo vídeo, tá, gente? Ó, tá longo, mas compensa, hein? Juro que compensa. Sigam aí agora no vídeo, já curte esse vídeo agora. Bye pra vocês. Olá, pessoal. Aqui é a Nova. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Me pediram para basicamente trazer um pouco da nossa experiência sobre Headspace e falar um pouco do assunto. Antes de ser Alter Nova, eu fui Tempesta, que já apareceu aqui nesse canal. Esta aqui, ou estas aqui na tela, são as possíveis aparências no Headspace. Embora eu seja uma Alter que consegue modificar a sua própria aparência com muita facilidade. Eu retenho muitas memórias da Tempesta e algumas coisas ou outra da Mariana Black. Mas não estamos aqui para falar de mim hoje, estamos para falar do Headspace. O Headspace, muito mais do que simplesmente um lugar criado pela imaginação como um refúgio, ele é um espaço de comunicação e convivência e existência para as partes dissociadas, ou seja, nós, Alters, que não sou eu como Nova, não sou essa cara que você está vendo neste vídeo, certo? Esse espaço interno ele tem que ser protegido, ele deve ser capaz de comportar todos nós e também ter alguma facilidade de trocarmos conhecimentos, memórias ou mesmo ao contrário, né, restringir e evitar que sejam compartilhadas certas coisas. Já que é comum que cada Alter apresente certas funções ou certos papéis a desempenhar aqui dentro e que não são iguais para todos. Consequentemente, os acessos das áreas internas do Headspace também não são. Acho que é senhorita Kate. Você tá um pouco próxima, quer falar, querida? Ah, entendi. Então não é pra conceituar, não. Vou falar só a minha parte, vocês vão fazer outra parte introdutória, entendi? Desde 2018 fui molder, ou seja, aquele alter que tem a capacidade de modificar as estruturas das mais simples às mais complexas e maiores no Headspace aqui do sistema. Como eu tenho esta habilidade ainda até hoje e também sei o como fazer, posso ter aqui algumas dicas que ajudaria, de repente, você, sistema, você alter que não tem sistemas que não tem molders, ou você que gostaria de fazer alguma modificação, ou mesmo sistemas que não têm um Headspace. Isso também existe e tá tudo bem, e tá tudo tranquilo. Vocês querem sair de perto do front, por favor? Com minha experiência somada a de Hiro e também de Lu, mas eu vou passar a minha experiência como Tempesta e agora como Nova e também pelo que eu estou ensinando a Watson no sentido de modificar alguns espaços. É comum também que alguns sistemas não tenham um Headspace e tá tudo bem. Se o seu Headspace é um grande vazio branco ou um grande vazio preto, onde ninguém se vê, tudo bem também. Mas se o Headspace puder ser construído e funcionar como uma ferramenta de melhor integração e convívio entre os Alters para multiplicidade funcional ou para fusão, ou que ajude de alguma forma o tratamento e a convivência de vocês com o transtorno, então eu acho que seria benéfico compartilhar assim essas dicas. Sem mais delongas, para não torrar a paciência de mais ninguém, vamos lá. Primeiro, visualização. Use a imaginação repetidas vezes para ver o Headspace como um lugar seguro e protegido, como uma casa, um jardim ou algo que tenha sentido para você. Com a prática, você poderá personalizar o Headspace de acordo com suas necessidades e preferências. Aliás, nem sempre você fará isso. Alguma identidade pode desenvolver ou até já ter essa habilidade. A isso damos o nome de molder, como eu disse. E é um dos papéis internos que uma personalidade ou identidade pode assumir. Gente, sobre isso, visualizando bastante, tendo figura de referência, você pode reforçar tanto aquela imagem que ela se torna uma coisa mais sólida e mais perene, constante,
dentro do Headspace. Dessa forma a gente vai conseguindo criar não somente objetos ou um quarto, por exemplo, mas lugares maiores, mais significativos geograficamente, como montanha e outras coisas mais, caso vocês queiram colocar elementos naturais, um riacho, enfim, coisas que te tragam paz, que te tragam lembranças positivas, ou que principalmente o Headspace seja uma forma de afugentar, de fugir de locais de conflito no mundo físico, no mundo real. Embora eu odeie essa expressão de real, já que o Headspace, pra mim, é o mundo real. Bom, antes de ir para a próxima dica, queria também que pensasse justamente nesse conceito de realidade. Enquanto para o host ou core, quem está aqui, ou para um singlet, ou para todo mundo que está lidando com o mundo físico de objetos, tudo isso é real, mas para nós, authors que vivemos e praticamente não afrontamos, o real é o Headspace. Por isso, a interação nossa dentro do Headspace é a nossa experiência. E isso não é menos válido porque você tem um mundo feito de moléculas. Para além de comunicação interna, também o Headspace é feito para acomodar as identidades. Sendo assim, é importante ter a criação de algumas regras, gente, que funcionem no Headspace, níveis de acesso, ou locais onde não se permite a intrusão de pensamentos ou emoções negativas. Tudo isso para poder proteger mais o Headspace e mantê-lo seguro, especialmente para Littles e Trauma Holders. Bom, eu sempre gostei de meditar, de coisas místicas também, metafísicas. Sempre tive esse interesse e pesquisei sobre isso aqui no Headspace. Então, práticas de relaxamento são muito recomendadas na construção de um Headspace. Respiração profunda, meditação, tudo isso ajuda você que tem o transtorno dissociativo a estar num estado mais controlado com a consciência e não em estado de blur ou simplesmente forçando uma troca, não. É um estado em que você se mantém no front, de preferência sozinho, ou no máximo 2 authors em consciência, onde um ajude a guiar o outro, ou você pode usar aqueles áudios de meditação guiada em aplicativos, enfim, coisas que te ajude a estar num estado de espírito tranquilo, relaxado e seguro antes de entrar no Headspace. Por exemplo, o Watson aqui, ele não consegue muito aplicar essas técnicas, ele não tem facilidade de entrar no Headspace. Para isso, eu consigo puxar ele para dentro do Headspace em consciência, ou através de alguma troca onde a gente coloque-o para dentro. Mas quando dentro, ele pode se tornar apenas como um author que está no nível do subconsciente e não ativamente poder modificar alguma coisa aqui. Ele não teria essa habilidade, certo? E sim, quando ele está nessa ponte entre o físico e o mental e o psicológico. Isso das técnicas de relaxamento já funcionou várias vezes aqui no sistema, não só para Watson, mas outros authors que precisavam de controlar um pouco melhor seus estados de ânimo aqui de fora para poder retornar de uma forma um pouco mais controlada ao Headspace. Então, como eu disse, sendo guiado por alguém externo ou interno, ou com habilidade de induzir transe, meditação guiada, programação neurolinguística ou outras formas até mais seguras do que essas que pudesse te trazer de volta, caso alguma coisa saia dos trilhos. A gente não quer que nenhuma coisa ruim aconteça, não é mesmo? Então, técnicas de aterramento ou grounding também são recomendadas. O que seriam essas técnicas? Por exemplo, coisas que mexem com cheiros, temperaturas e tato, né? Objetos que tenham texturas interessantes, agradáveis ou desagradáveis, para que mantenha aqui, né? Fazendo esse regresso ao Headspace, caso você vê que está perdendo o controle para uma coisa não muito agradável. Próxima dica, criação de rotinas. Estabelecer rotinas para visitar o Headspace regularmente, se possível diariamente, isso mantém a integridade e a segurança do Headspace e ajuda sistemas que não têm molders ou sistemas onde o host consegue ativamente estar indo no Headspace, visitando os authors, isso em horários onde tem um pouquinho de sono, mas não tanto o suficiente para perder o controle e acabar dormindo, é muito interessante e pode ser feito como uma forma de reforçar o Headspace, manter a solidez do que está sendo construído ali dentro, para que, hoje eu criei um quarto para o Little, amanhã esse quarto não existirá mais. Então, para que as coisas sejam mais permanentes, é importante ter uma constância nesse modelar. Próxima dica, recomendação aqui, é que é muito importante o envolvimento das identidades, das personalidades, como você queira chamar. É importante que as pessoas do seu sistema participem disso também. Não necessariamente modelando ativamente, mas compartilhando seus gostos também. Lógico, isso dependerá muito do grau de comunicação interna que vocês têm, grau de afinidade que vocês têm,
grau de separação e das barreiras dissociativas que há dentro de um sistema DDI ou OSDD. Opiniões e preferências são muito importantes para garantir que o Headspace seja democrático e atenda às necessidades de todas as identidades. Lógico, se fosse pra ficar em um quarto branco e totalmente sem graça, ficaríamos aqui no quarto do Watson, no mundo real, como vocês gostam de dizer. Rapidamente vou comentar a importância e as vantagens de ter um Headspace estruturado. Como disse, recapitulando, ter espaço dedicado à comunicação interna, proteção dos authors contra os pensamentos, emoções negativas e crises externas, garantir a privacidade, individualidade e integridade da comunicação interna e dos authors, ter um local seguro para que o host ou core possa se refugiar também em momentos em que não consiga lidar com as pressões externas, e ter local estabelecido, uma sub-área, para ter uma barreira ou um limite com o mundo físico onde fronta. Geralmente essa área vai ser chamada de sala de front, local do front, saguão de front ou qualquer coisa que vocês queiram inventar, dentre outras subdivisões. E falando nas subdivisões, vou contar aqui para vocês algumas coisas que acontecem em muitos sistemas e que existem aqui também em COGS. Locais de acesso comum, como sala de reuniões, por exemplo, pátios. Locais de acesso mais restrito, como locais que isolam certas lembranças, traumas, coisas que a gente não quer, então eles ficam isolados. Apenas trauma holder, por exemplo, Tony, vai ter acesso, ou fica até em outras camadas, coisas que são indesejadas. Locais de fronteira, como eu disse, para interno ou externo, sala de front, ou divisão entre um ambiente e outro, ou locais que são intermediários entre partes de livre acesso e partes restritas. Locais para littles, também, para as crianças, que sejam divertidos, lúdicos, coloridos, etc., fofinhos. Em que possam ter tanto os caretakers, também possam entrar, os caregivers, enfim, os cuidadores, suporte para cuidar desses dependentes. E os locais de contenção, que são para persecutores e infratores, locais onde o Watson já ficou, onde eu já fiquei, onde a Queen já ficou, onde tantos de nós fica, e hoje, aqui em Beyond Sky, por exemplo, a gente mantém o Dark Havoc. Bom, eu sei que esse vídeo já ficou longo, espero que tenha ajudado. Se você gostou, por favor, comente, é de graça, qual parte você mais gostou do vídeo, se teve alguma informação que você não sabia, e se tudo você já sabia, conta pra gente o que vocês praticam, ou também passem dicas de volta pra nós e pras outras pessoas que vão ver os comentários, de coisas que vocês fizeram e deu certo. Coisas que vocês fazem e que é bom. E se você é molder, também esteja aqui mais do que convidado a compartilhar sua experiência. Sinto que já fiz a minha parte nesse vídeo. Tchau pra vocês. Até mais. Não se importem muito, mas algumas cigarras e grilos começaram a fazer uma festa por aqui. É o mundo de vocês, não é o meu. Isso que dá não ter sala de frente. Eu preciso gravar. Com licença.